A gente tem um convidado especial hoje aqui, Davi Coimbra. A gente tem Que bom, né? A gente tem um poeta, a gente tem um cara que escreve artigos. Um artista, né? Um artista. É. José Eduardo Agualusa, como é que estamos? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Obrigado. Está aqui hoje porque hoje tem, né, Fronteiras do Pensamento. E a gente, aliás, tem ingresso à venda pro dia de hoje ainda, certo? Ainda tem ingresso a partir das 5 horas da tarde lá no Salão de Atos da URGS. É um evento espetacular, né, Davi? Fronteiras do Pensamento É sensacional. O Fronteiras do Pensamento, ele faz tempo, eu acho que faz mais de 10 anos. Quantos anos? 12 anos. 12 anos, é sensacional. É algo que eleva a cidade aí, né? E o Agualusa, para quem não sabe, ele é escritor, angolano. Eu assino o jornal O Público, do qual ele foi fundador, né? Foi um dos fundadores. Bem, né? Trabalhei no início do jornal, sim, mas não não permanentemente. Eu fazia recensão literária, etc. Ah, sim. E agora, atualmente escreve no Globo também, no né? Globo, sim. Enfim. Tu sabes que aqui no Brasil a gente está começando um processo eleitoral muito pesado, né? Sei, claro. De muita discussão. Acontece a mesma coisa em Portugal, em Angola, assim, ou o Brasil está vivendo um momento mais forte em cima disso aí? Não, o que acontece no Brasil é um período eu acho, de grande inquietação e de grande divisão da sociedade, não é? Eu acho que nós, felizmente, em Angola não temos mais isso. Já tivemos, não é? E de forma terrível, porque tivemos uma guerra civil que foi das mais longas do mundo, não é? E esse clima me lembra um bocadinho o clima antes da guerra civil, esse clima pré-guerra civil, ou seja, essa divisão das famílias, das pessoas, amigos que de repente não deixam de falar com amigos, enfim. Eu acho que o grande problema é quando você deixa de ouvir o outro, quando você não quer mais ouvir o outro, não é? Redes sociais ajudam muito isso, né? Facebook principalmente, né? Sem dúvida. O cara entra na bolha dele, acha que naquela bolha fica se alimentando, achando que está sempre certo, Exatamente. está sempre certo. Eu acho que as pessoas devem fazer esse esforço de ouvir o outro, não é? E não afastar o outro. E as redes sociais poderiam servir para isso, não é? Eu também tenho Facebook e tento ter no meu Facebook todo tipo de opiniões, mesmo aquelas opiniões que não me agradam, que me irritam eventualmente, mas é bom sempre ouvir o outro lado. Às vezes somos nós que estamos enganados. Sim. Então é sempre bom ouvir o outro lado, tentar ouvir o outro lado. Às vezes somos nós que estamos enganados, é uma frase que nunca foi dita no português do Brasil. Isso nunca foi dito no nosso sotaque. Eu não, viu? Eu nunca estou enganado. É muita diferença, assim, você sente, assim, que é sempre legal ver uma visão de fora, né, no Brasil, né? Você consegue ver, conforme os anos passando, um Brasil mudando? Sem assim? dúvida, não, eu já venho ao Brasil há muito tempo, não é? E vou dizer uma coisa, eu nem sabia que existiam brasileiros assim. A sério, eu vivi durante muito tempo enganado. Assim Intolerante, já você vê gente de uma intolerância tal e de uma agressividade e racistas, por exemplo. Eu vou parecer extremamente ingênuo, mas eu durante muito tempo acreditei que não havia brasileiros assim. Para mim o brasileiro era aquela pessoa cordial, como não... Eu acreditei nesse mito durante muito tempo. Se me dissessem que havia brasileiros como eu hoje vejo e ouço, eu não acreditaria. É que foi um processo, né? As coisas foram acontecendo devagar, de repente começaram a apresentar. E provavelmente sempre houve pessoas assim, por exemplo, a coisa do racismo, sempre houve, evidentemente, sempre houve racistas no Brasil, mas não se exprimiam, não tinham a mesma facilidade de expressão, talvez, e a mesma legitimidade. O problema é que este processo todo vem legitimando o ódio, não é? E essa assunção do ódio, essa manifestação do ódio. Essa questão da divisão da sociedade é muito, né, entre bons e maus, ricos e pobres, brancos e negros, né? Isso é algo. Como é que em Angola, porque a experiência histórica de Angola é bem diferente do Brasil, embora ambos tenham sido colônia de Portugal, né? A maneira como as coisas acontecem é completamente diferente, né? Completamente. Até digamos assim, na questão de tempo, Angola foi nos anos 70, né? Que Angola se independiza, né? Mas a independência é completamente diferente. Bem, o Brasil tem um processo de independência único, porque a independência é dada por um rei português,
que depois volta a ser rei de Portugal. Não é? Vinculado a Portugal, de certa Exatamente, forma. portanto não há uma independência no sentido que quem está, os descendentes dos portugueses continuaram no poder, não perderam o poder, não é? No Brasil. E em Angola houve uma guerra de libertação contra Portugal e, portanto, só esse facto... e houve uma revolução socialista. Então, quando Angola chega à independência, em 75, é numa situação completamente diferente do que aquela que o Brasil conheceu, não é? O Brasil, e muito mais também, agressiva, né? Muito mais violenta, quer dizer, né? Angola teve uma guerra civil, como eu disse, né? A imensa, enorme vantagem do Brasil no mundo, quando você compara com outros países, é que nunca teve uma guerra civil, não é? Na verdade, houve várias. Não, mas não houve uma verdadeira guerra civil. Você teve pequenas e teve, enfim, mas não houve uma grande guerra civil. Não houve, isso não houve. Sim, no país inteiro, não houve. E isso é uma diferença enorme e eu acho que marca as pessoas, não é? Marca as sociedades. Eu acho que quando você tem... Eu vou lembrar uma história curiosa. Um dos livros mais fascinantes da literatura angolana, vamos dizer assim, é um livro escrito no século XVI, XVII, que se chama História Geral das Guerras Angolanas. Okay? É impressionante quando você pensa que no século XVI alguém escreve um livro chamado História Geral das Guerras Angolanas. Sendo que desde o século XVI até recentemente, nunca deixou de haver guerras em Angola. Sempre houve guerra. É a primeira vez que nós estamos em paz na história de Angola. Estamos em paz desde 2002 e é a primeira vez que estamos em paz. Então, este ciclo de ódio, de guerras, é uma coisa... isso molda as sociedades e molda as pessoas. Não é? E isso o Brasil não teve. Ok? E talvez por isso, durante tanto tempo, até recentemente, a percepção que se tinha do Brasil, quem vinha de fora, era realmente essa coisa do homem cordial, que era um mito, mas é um mito simpático. Quer dizer, quando você se vê a si próprio como uma pessoa cordial, isso é bom, é maravilhoso. O mal são se você se visse como, olha, como em Angola, que nós nos vemos a nós próprios como arrogantes. O angolano tem fama de ser arrogante. E isso também é uma espécie de mito, porque evidentemente a maior parte da população não é arrogante. Mas quando você tem essa percepção de que o angolano é arrogante, é uma percepção má, não é? É horrível. Se o mito é de que é cordial, bom, pelo menos é um belo mito. E esse mito caiu por terra. Na verdade, o brasileiro cordial, né, é um termo que é criado pelo Sérgio Buarque de Holanda, sim. Né, que ele não queria dizer que era um brasileiro bonzinho, não queria. Né, ele queria dizer cordial do coração. Né, uma pessoa que se emociona. Mas ficou com a ideia acabou passando do gentil, isso, né? do brasileiro gentil. Não é? Sim. E na verdade, quer dizer, a imagem que o Brasil passa ou passou para o mundo durante dezenas de anos tem muito a ver com isso, quer dizer, não é? Quer dizer, a imagem que o Brasil impôs no mundo através da cultura, que também é uma coisa rara. Você vê os países se impondo através da força. Mesmo Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, etc. E o Brasil se impôs no mundo, o Brasil é conhecido no mundo através da cultura, não é? Através da música popular, através do futebol, através da capoeira, etc, etc. Não se impôs através da força. E isso ajudou também a criar essa ideia, mesmo no mundo, de que o brasileiro é uma pessoa pacífica. Lamento que vocês estejam decepcionados conosco. E uma coisa que eu falo sempre, né? Bom, tu viaja muito, né? Então a gente... É difícil a gente definir o brasileiro, né? Porque internamente aqui... Se tu chega no Rio de Janeiro, tem um comportamento. Chega em São Paulo, é um outro comportamento. Vai pro Nordeste, cada partezinha é essa aí. Mas entendo, obviamente, essa maneira mais geral. Quando há essa desilusão, assim, com o povo, assim, isso atrapalha mais do que a gente imagina ou é só um sentimento? Assim? Não há uma desilusão. Ainda assim, é melhor você ser brasileiro do que qualquer outra coisa quando você viaja, né? O passaporte brasileiro é o melhor passaporte do mundo. Porque você não vai ter... Se você tem um passaporte americano, vai ter pessoas que não gostam dos americanos. Se tem um passaporte português, há muita gente que não gosta dos portugueses. Se tem um passaporte angolano, basta passar a fronteira para o lado do Congo, que vai encontrar muita gente que não gosta de angolanos. Mas o passaporte brasileiro não, é bom ter, ainda é muito bom ter um passaporte brasileiro. Por isso que o Kim Jong-un tinha um passaporte brasileiro. Também, exatamente. Primeiro, qualquer um pode ser brasileiro, não é? Qualquer um pode ser. E depois porque você é bem tratado quando você é brasileiro. São as duas coisas. Qualquer um pode ser brasileiro e o brasileiro é qualquer um também. Só tem um lugar do mundo que o brasileiro é maltratado, no Brasil. Impressionante como eles nos maltratam. A gente está vivendo assim... Aqui, né? Aqui. Sim, o brasileiro é maltratado no Brasil.
A gente vive, principalmente aqui no nosso estado, uma crise de segurança pública, né? Foi interessante tu falar de que a gente não teve nunca uma guerra civil, mas a gente vive com medo. Sim, eu sei. Né? É um medo diário, é um medo de ser assaltado, um medo da violência mesmo, né? Que ela chega, porque ela chega em todo mundo, né? Qual é a diferença? Tu consegue sentir a diferença de um medo, ou passar pra gente que não vê uma guerra civil declarada, a diferença desses medos? É evidente que se você vive no Rio, nos morros, você vive em ambiente de guerra civil há muito tempo, não é? Então não é tão diferente, não é? Já, não é uma guerra civil por motivos políticos, com um fundo político, claro, mas na prática, para a pessoa que vive lá no tiroteio, não é? É uma guerra civil. Não é? Isso é sem dúvida. Sim. Inclusive hoje, na sua entrevista na Zero Hora, eu estava lendo ali que você está fazendo um comentário a respeito de um tipo de arquitetura que foi introduzida em Angola pelas construtoras brasileiras, que aliás tem uma atuação internacional, a gente sabe, né? São empresas que são requisitadas em grande parte do mundo, né? Os seus objetivos diversos, pode-se dizer assim, né? São os condomínios fechados. Né? E aí você está dizendo, não, porque esses condomínios fechados isolam as pessoas. Sem dúvida. Né? Sim. Mas a função é exatamente essa, isolar por medo da violência. Né? Sim. Não, mas é um conceito, para mim é muito assustador, de facto, até porque não havia, não é? Isso não havia, não é? A gente tinha, em Angola. Não havia de todo, né, em Angola. Não é? E à medida que Angola se foi aprofundando esse esforço social, e hoje Angola é um dos países do mundo, mais até do que o Brasil, com esforço social, com pessoas muito, muito ricas e pessoas muito, muito pobres, foram emergindo esse tipo de construção, esse tipo de arquitetura, né? Mas realmente foram os brasileiros que levaram. Uma invenção brasileira. Um tema que sempre candente aqui é a escravidão, né? O Brasil e os Estados Unidos lidaram com isso, né? Lidam com isso todo dia, né? Como é que é o olhar africano disso? Principalmente do que aconteceu, né, há séculos, né, de trazer para cá os negros, né, com um motivo mais escuso possível. Como é que é a visão da escravidão brasileira pro africano? Não sei muito bem o que você quer dizer. Se as consequências da escravidão, se o processo em si... Angola participou nisso, evidentemente. Até ao final do século XIX, a ligação entre o Brasil e Angola era profundíssima, não era direta. E tinha a ver com o tráfico de escravos, evidentemente. Né? Foi sempre o que ligou os dois países, foi o tráfico de escravos. Então, é uma situação que Angola viveu diretamente, não é? Depois isso tem consequências, vamos dizer, na cultura, por exemplo, o facto do Brasil ser um país de matriz africana e com uma participação de Angola nesse processo muito grande tem a ver também com isso. Agora, o que é que você quer saber exatamente? Não existe algum tipo de ressentimento, por exemplo? Exatamente. Tem um sentimento tipo assim... Bom, os brasileiros foram lá e escravizaram não, porque os africanos. Na verdade é um processo tão complexo, se houvesse ressentimento seria mais contra os portugueses, não é? Embora você tenha razão que foram mais do que os portugueses, foram os brasileiros, ou seja, no sentido em que esse processo todo é organizado já no Brasil. Não é? Eu gosto sempre de lembrar episódios que as pessoas não conhecem e que ajudam a situar a perceber a intimidade da ligação entre o Brasil e Angola. Quando os holandeses ocuparam Pernambuco, não é? Pouco depois ocuparam também Luanda para exatamente retomar o tráfico. A frota a frota holandesa, na realidade, sai de Pernambuco para ocupar Luanda. Essa frota levava índios brasileiros para combater em Angola. Depois, a seguir, sai uma armada do Rio de Janeiro para combater os holandeses em Luanda. Essa armada leva também índios e leva negros brasileiros do Henrique Dias, índios do Filipe Camarão, negros do Henrique Dias. Então você vai ter em Angola combatendo em nome de um remoto rei português, mas na realidade são brasileiros que vão combater e são índios brasileiros, que muito provavelmente ficaram em Angola, os que sobreviveram a esse processo, que muito provavelmente criaram família em Angola. Sim, tem descendentes lá. Então você está vendo a loucura que é esse processo histórico, não é? E a profundidade de laços que existem. Muito mais tarde nós temos cidades, concretamente Moçambique, que é fundada por brasileiros que recusam a independência do Brasil, né, no início do século XIX, e vão para Angola e criam Moçambique, depois sobem e criam Chibia.
Então, as ligações são muito mais profundas do que aquilo que você possa imaginar. E esses holandeses, Maurício de Nassau... Você tem outra situação, que são as famílias... em Angola nós tivemos famílias negras, mestiças, que enriqueceram muito com o tráfico negreiro, que são hoje as famílias mais poderosas do país, as famílias urbanas mais poderosas do país. Mas algumas dessas famílias, depois do fim do tráfico, depois do fim da escravatura, vieram para o Brasil, deixaram Angola e fixaram-se no Brasil, onde tinham propriedades, etc, etc. Então você tem famílias que hoje são famílias brancas brasileiras, que na origem eram famílias negras ricas angolanas. Sim. E o curioso, esses holandeses do Maurício de Nassau, lá de Pernambuco, depois de expulsos pelos portugueses, aliados a índios, porque os índios tinham índios aliados aos holandeses e aos portugueses. Sem dúvida, exatamente. Né? E esses holandeses, que eram brasileiros, judeus e holandeses, né, eles saem para fundar Manhattan. Sim, eles vão, né, esses judeus vão para lá para fundar Nova York. Eu acho que quem funda são mesmo judeus, eram judeus portugueses que vieram para o Brasil, de origem portuguesa, e depois vão para Manhattan. Sabe que tu falou de laços, né? Eu não sei se tu sabe disso, mas tem uma coincidência de um bairro aqui de Porto Alegre, aliás, bem perto do Salão de Atos da URGS, que tem um encontro das ruas Felipe Camarão com Henrique Dias. Olha, tem que ir lá, tem que tirar uma existe selfie nessa esquina histórica. Né? Existe a esquina da Henrique Dias. Ok. Que a Henrique Dias é uma rua de 2 quadras. Né? É curtinha. De 2 quadras, né? E aliás tem uma sinagoga nela. E ela tem 2 quadras e o começo dela... Felipe Camarão. O que seria o começo? Começo no sentido carro, digamos assim, né? É na Felipe Camarão. Vou tirar uma selfie nessa esquina. talvez não tenha as placas na esquina, infelizmente, né? Porque Porto Alegre é uma cidade meio descuidada, assim, né? A gente não encontra mas vale a selfie mesmo assim. Agora, Usa, qual é o teu tema hoje à noite lá? É um tema diverso? Olha, eu vou falar um tema que tem a ver também com a situação do Brasil, de alguma maneira, porque eu vou defender a ideia de que a literatura nos aproxima uns dos outros e, portanto, nesse sentido, a literatura contribui para a democratização e pacificação dos países. Portanto, foi importante, eu acho que é importante em Angola para o processo de pacificação que nós tivemos depois da guerra, mas é importante também no Brasil para reaproximar as pessoas. Isso é uma coisa engraçada, a gente está conversando agora aqui antes do programa, porque no Brasil, tem uma taxa de analfabetismo, né? Mas existe o analfabetismo funcional. Aqui estou provando isso agora, acabei de provar isso aqui com a minha... O analfabetismo funcional, exatamente. Que as pessoas que sabem ler, porém não entendem nada. Como é que se adquire isso? Como é que se destrói isso? Eu acho que o pior problema ainda são as pessoas que são ignorantes e que alcançam o poder. Eu acho que poder com a ignorância é a pior das combinações. Poder com a ignorância. Pode citar 3 países do mundo que a gente é governado por isso? O senhor Trump nos Estados Unidos. Vamos ficar por aí para não causar problemas, para não causar mais problemas. Só esse já é o suficiente, né? Agora, Usa, obrigado pela tua participação aqui. Volte sempre. Braços abertos e obviamente, tomara que a gente tenha deixado para ti ainda uma cordialidade brasileira. Com certeza. Aquela que está escondida em cada âmago, assim, porque isso que tu falou no começo do programa, é exatamente isso. Eu venho falando isso pro Da Vinci, a gente até brinca com isso. Essa eleição brasileira, tem gente que vai aproveitar essa eleição para acabar relacionamento. Já que tá desgastado, vai aproveitar que o outro vai votar em alguém, vai dizer que vai votar no outro, né? Só pra brigar. E não continuo contigo porque tu votou no fulano. Grupo da família do WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais forte online aqui, né? Ali vai ter destruição, certamente, ali, sabe? Já começa umas fake news ali a circularem por ali, eu já vejo que o bicho vai pegar. Nem vou entrar muito por ali porque ele tá muito perigoso. É uma pena que a gente vai se dividir tanto assim no Brasil. Por que a gente... Vamos lá, de novo, a última pergunta. Por que a gente chegou nisso? Por que o brasileiro chegou nisso? Por que a gente vai ter a eleição mais virulenta da história do país? Olha, talvez essa é a pergunta mais difícil mesmo. Não sei, acho que foi um processo que começou muito antes, é evidente, não é? Agora, como é que se deixou chegar a esse ponto é que não sei mesmo, não é? E a questão é, talvez que todos nós nos devêssemos colocar essa questão, vale a pena que a gente discuta por causa destes políticos? Que a gente divida? Eu digo isso sempre. Não é? Por família. Essa gente aí, você né? vai pôr em causa uma relação de amizade por causa desses políticos. Porque a verdade é que, no geral, são todos muito fracos, não é?
São todos, vale a pena você pôr uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação por causa dessa gente? Eu digo sempre que no Então. Brasil, você está falando aí que nunca houve uma guerra civil no Brasil, uma guerra, teve vários focos e tal de guerras localizadas, estaduais e tal, regionais, mas não realmente uma guerra civil que tivesse feito assim, uma abrangência nacional, né? E o Brasil, alguns países, a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, nunca houve um ditador ou um rei nos Estados Unidos. Nunca houve. No Brasil houve os dois, ditador e rei. Né? Inclusive 2 tipos de rei. O rei vinculado lá à matriz, né? E também o rei local aqui, né? O imperador local. Né? E o Brasil, a gente sente isso, e que é uma chaga política, a gente vê assim, essa angústia do brasileiro por encontrar um líder salvador, né? Mas isso é uma coisa que você encontra em todo lado, né? Isso você vai encontrar essa situação em todo lado. Mas não né? existe mais maturidade, por exemplo, nos países que passaram pela Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha, por exemplo, tá? Não Ou sei, mesmo a Inglaterra. Você vê o que está passando em Itália, você vê o que está passando na Hungria, nesses países. Né? Isso acontece também na Europa, né? Pois é, mas em alguns países já não mais, né? Eu digo, não existe mais maturidade em se perceber que o sistema da nação tem que funcionar independentemente de um salvador, de um líder iluminado. Eu acho que nestes momentos de crise surge sempre um bocado, é mais fácil o populismo triunfar, não é? Essa ideia da pessoa que enfim, clarividente, ou forte, ou o que é que seja. Mas a verdade é que não há nada como a democracia, quer dizer, o que a democracia nos ensina não é o triunfo de uma ideia sobre a outra, é que 2 ideias antagónicas, a discussão entre 2 ideias, pode surgir uma ideia melhor dessa discussão. O que a democracia nos ensina é o debate, não é o domínio, não é a prevalência de uma ideia sobre a outra, é o debate. Portanto, eu acho que o que nunca podemos esquecer, e é isso que está sendo esquecido agora, é a ideia do debate. Quer dizer, se há outra pessoa que tem uma ideia diferente da minha, o melhor é eu escutar essa pessoa, debater com ela. Não na presunção de que eu vou convencê-la, não porque ela me vai convencer a mim, mas talvez desse debate surja uma ideia melhor. É isso que às vezes a gente se esquece quando fala em democracia. José Eduardo Agualusa, vocês torceram para Portugal ou para o Brasil na Copa do Mundo? Nós angolanos, acho que os angolanos se dividiram um pouco, não é? Mas também Portugal não jogou contra o Brasil desta vez. Sim, eu digo para quem a seleção... Eu acho que os angolanos, há angolanos que torcendo por Portugal, por Brasil sempre, mas todo mundo torce pelo Brasil, é o que estávamos falando há pouco, não é? O Brasil jogando... Menos os argentinos. Não sei, até os argentinos eventualmente... Você acha que se os argentinos, se o Brasil estivesse sozinho contra um país europeu, não iam torcer pelo Brasil? Não sei, não? Escondido, sim. Bem trancados em casa, sim, mas não em praça pública. Sem jamais admitir. Bem escondidinhos. A gente torce pra Argentina também em alguns momentos, a gente fica feliz com eles. Eu gosto também da seleção da gente. Pelo menos aqui no sul do Brasil a gente tem um carinho mais especial com o Uruguai e com a Argentina. Com o Uruguai todo mundo torce. Todo mundo torce. Aquele país de 3,5 milhões de habitantes, aí todo mundo torce. José Eduardo Agualusa, muito obrigado. 19h45 hoje lá no Salão de Atos Saúres. Importante que ainda há ingressos. Ainda há ingressos para ver o Agualusa falando sobre literatura e sobre vida, né? Em geral, a partir das 5 da tarde, certo? Lá mesmo, no Salão de Atos. Muito obrigado pela presença. Obrigado eu. Valeu.